Eleição faz a gente pensar no futuro, né? Mas se a gente olhar para os últimos dias, vai se lembrar de como é duro o caminho até ele, o futuro do Brasil. Isso porque duas mulheres tiveram que levar à polícia histórias de humilhação que elas afirmam ter sofrido no trabalho. Daniela Garçonete. Ele perguntou se eu tinha comido a pizza, eu falei que não. E aí ele começou a falar, mas você é uma macaca, você come o que derem para você comer. Maria José, diarista. Eu trabalho para sobreviver, que eu não mereço o que ele falou para mim, né? Você para mim não passa de um lixo. Nesta semana, essas duas trabalhadoras resolveram denunciar as humilhações que sofreram. É um dos países mais violentos do mundo para as mulheres, quinto em feminicídio, em assassinato de mulheres. A cada 8 minutos, uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil. Então, a gente está falando, de fato, de um país que traz raízes muito profundas de ódio às mulheres. Isso fica claro na gravação sem cerimônia, feita por um cerimonialista de Anápolis, em Goiás. Um profissional que cuida da fineza de casamentos e outros eventos sociais. Valeriano, eu não vou poder ir, não. O homem me ligou agora que o mocotó lá acabou, que eu tenho que descer para fazer. Revoltado com o aviso da diarista, Valeriano Coelho Filho respondeu: Com certeza eu vou arrumar uma outra pessoa. Uma pessoa digna de frequentar a minha casa e de limpar as minhas sujeiras. Porque você não é digna de limpar nada. Sabe por que você vive nessa vidinha de merda sua? Porque você é lixo. Vai fazer mocotó, que é comida de pobre. A destinatária de tanta agressividade era a dona Maria José, 54 anos, trabalhando desde os 7. Mãe de 2 filhos e avó de 5 netos, é cozinheira numa lanchonete. Para completar o orçamento, faz faxina em casas de quem pode pagar, como o Valeriano. E o dia que eu passar na rua, que eu te ver, eu vou cuspir na sua cara. Porca! Dona Maria José registrou um boletim de ocorrência e Valeriano pode ser indiciado por injúria. Com a repercussão, outras 2 mulheres contaram que já foram ofendidas pelo cerimonialista. Eu quero que isso acabe, eu voltar à minha vida normal, minha vida simplesinha, né? Porque ele falou que a minha vida é uma vida de merda. Não, minha vida é boa, eu gosto da minha vida. Procuramos Valeriano Coelho Filho. Ele disse que já pediu perdão à dona Maria José e não quis gravar a entrevista. Quando você tem um comportamento selvagem como esse, a ilusão é de que aquilo vai ficar naquele plano pequeno. Não existe mais isso. Não existe mais essa intimidade da grosseria. Nós ouvimos 3 filósofos que se dedicam ao estudo da ética no Brasil. Fernando Schuller vê com otimismo o espaço que as pessoas conquistaram para denunciar abusos. Muitas das coisas que nós tolerávamos, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, hoje nós não toleramos mais. Isso é bom. Isso é uma revolução moral. Ele elogia o papel das redes sociais. Nesse sentido, a revolução tecnológica, ela ajudou a democracia. Porque ela trouxe para o debate público milhões de pessoas que explicitaram as suas questões, as suas convicções, inclusive seus preconceitos. Os especialistas sabem que essas transformações sociais não acontecem de uma hora para outra. É um processo lento, contínuo, progressivo. Na semana em que o uso agressivo das palavras foi denunciado em delegacias, o presidente Bolsonaro usou uma palavra bem antiga, maricas, para tentar ofender quem toma cuidado contra a pandemia de Covid-19. Tem que deixar de ser um país de maricas. Parece que, para alguns setores da sociedade brasileira, o tempo em que se falava esse tipo de coisas, maricas, ainda não passou. O presidente expressa o que essa parte da sociedade pensa. Na quarta-feira, aquela garçonete do início da nossa história, que trabalha numa pizzaria em Brasília, acusou de racismo um famoso advogado. Frederic Wassef, conhecido como ex-defensor da família Bolsonaro e dono do sítio onde se escondeu Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro. Daniela Garçonete tem 18 anos, trabalha e estuda, quer ser psicóloga. Ela diz que em outubro, Wassef foi à pizzaria e se recusou a ser servido por ela. Ele falou que não queria ser impedida por mim porque eu era negra e disse que eu tinha cara de sonso e não saberia anotar o pedido dele. Há uma semana, Frederic Wassef voltou à pizzaria. E aí, o que aconteceu? Ele quis vir até onde eu estava, que era o balcão onde eu só fecho as mesas.
E aí ele veio já do meio da pizzaria até onde eu estava, falando que a pizza estava uma bosta, que perguntou se eu tinha comido a pizza, eu falei que não. E aí ele começou a falar, mas você é uma macaca, você come o que derem para você comer. O advogado nega que tenha agredido a funcionária. Ela deu queixa na polícia. Também o senhor teria feito uma outra observação, segundo a qual, de onde o senhor vem, gente como ela, os serviçais não dirigem a palavra ao cliente. Isso tudo que essa mocinha disse são mentiras. Wassef foi a uma outra delegacia e também lavrou um boletim de ocorrência, só que por denunciação caluniosa, quando uma pessoa acusa outra falsamente. Esta menina foi treinada e preparada por advogados e terceiras pessoas que ficaram 3 dias preparando-a para um depoimento falso e criminoso. Daniela explica que contou o caso para o gerente da loja e ele fez a informação chegar à direção da franquia. Na mesma hora que o superior ficou sabendo, já ligou para o advogado e já falou que eu podia sim, que eu tinha todo o apoio deles para fazer o boletim de ocorrência contra o cara, porque eles não aceitam que outra pessoa faça isso com outras pessoas, entendeu? No boletim lavrado por Daniele, 3 funcionários da loja são testemunhas e confirmam as agressões. No BO de Wassef, ele sugeriu ao delegado que investigue as imagens das câmeras de segurança. A rede de pizzarias informa que as câmeras daquela loja se encontram desligadas. Essa moça não é negra, essa moça é branca. O IBGE pesquisa cor e raça da população com base na autodeclaração, o mesmo critério adotado por universidades na hora de incluir estudantes em cotas especiais. Sim, eu sou negra, com toda certeza, eu sempre me reconheci como uma. A vítima sou eu e não a mocinha. Essa é a tática da inversão. Quando pegos, cometendo determinados erros, cometendo violências, determinados sujeitos invertem, tentam colocar a responsabilidade em quem foi vítima. Eu acho que ele gosta de humilhar as pessoas por ele ser, vamos dizer assim, de alto padrão, entendeu? Há uma escolha a ser feita agora. Ou você entra na falta de normas absoluta, que é a selvageria total, e às vezes me parece que a sociedade brasileira caminha para isso. Ou enfrenta a dor do crescimento. Os processos de afirmação de direitos, historicamente, são feitos no conflito. Eles não são exemplos de tensão. Eles não têm unanimidade de uma hora para outra.